Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a tua casa. Eu quero pedir ao Senhor que guarde a tua família. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Grandes coisas tem feito o Senhor nessa igreja, Senhor. Eu quero, Deus, ministrar sobre a tua casa agora toda sorte de bênçãos. Que as misericórdias do Senhor venham estar sobre este lugar, Pai. Guardando, ó Deus, cada um dos teus filhos. Guardando as famílias aqui representadas, Senhor. Nós te adoramos porque nós sabemos que este foi o dia que o Senhor fez. Alegramos nele, regozijamos-nos nele, Senhor. Não há motivos para a tristeza. O maior prêmio que nós podíamos ter, nós já recebemos. Que foi, Deus, a possibilidade da nossa salvação. E aqueles que creem serão salvos, Senhor. Embora muitos desprezarão a tua morte na cruz, nós aqui aceitamos, Senhor. E sabemos que o Senhor assumiu um lugar que era nosso. Portanto, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, Deus, nos fortalecer nessa manhã, nos dando, Deus, compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Abra sua Bíblia, Salmo 127. Leia de Salmo de número 127. Salmo 127. Salmo 127, no primeiro versículo, a parte A deste versículo. O texto vai dizer assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que a edificam. Só essa primeira parte. Senhor, a tua palavra é colocada diante dos teus filhos. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento do Senhor neste lugar, para que eu possa, Pai, de alguma forma, ministrar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre família. Sobre a minha família. Sobre a sua família. Gostaria de falar sobre a nossa família. Talvez você tenha visto, tenha percebido, em meio tanto àquilo que a gente tem feito, proposto a fazer, os nossos sonhos, eu tenho percebido que muitas vezes as nossas famílias, elas têm ficado de fora daquilo que nós queremos conquistar. E quando eu falo ficar de fora, eu não digo que você não conversa mais com a sua família. Eu digo que muitas vezes os nossos projetos, eles estão firmados em um sonho bem particular, onde muitas vezes a nossa família, ela não sonha com a gente. E o fato de nossa família não sonhar com a gente, talvez nem seja porque a nossa família é ruim. Talvez até mesmo porque os nossos sonhos também não são compartilhados com ela, com essa família. Eu tenho visto muitos pais que tentam alçar voos sozinhos, até pensando na família. Mas não há essa comunicação. Nós conhecemos a história de um homem chamado Elimeleque, que deixa Belém, por um dia faltou pão, e vai para uma terra chamada Moabe, e leva consigo a sua família. Você não percebe no texto ele pedindo auxílio da sua esposa, não percebe no texto ele pedindo auxílio de Deus, será aquilo mesmo que ele deveria fazer. E nós vamos perceber que Elimeleque, ele se perde, ele morre, os seus filhos morrem, e a sua esposa, ela é resgatada e retorna para Belém, a casa de pão. E a gente mesmo imaginando, essa história, ela acaba refletindo na gente, e faz com que a gente venha pensar como nós estamos lidando com a nossa família, de que maneira nós estamos construindo a nossa família. Nós vivemos em meio a um mundo que acontece muita destruição, catástrofe para todos os lados. Nós percebemos que terremotos têm acontecido com mais frequência. Nós temos percebido que as pessoas, elas acostumaram com essa estatística de desastres. Antigamente, quando nós vimos falar de terremotos, a gente assustava. E esses números, eles começaram a tomar uma proporção tremenda, que hoje, quando se fala de um terremoto, nós achamos ser uma coisa natural, embora tiveram vítimas, embora tiveram milhares de vítimas, nós encaramos como coisas naturais. Quando o avião se caía, nós assustávamos com isso. Hoje o avião se cai, é uma coisa normal para nós. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia,
Nós assustamos com muitos desastres que aconteceram no Brasil e no mundo, onde 20 pessoas morreram, 100 pessoas morreram. E segundo o que o governo federal nos apresenta hoje, mais de 70 mil pessoas morreram. E às vezes isso também não traz um susto para a gente, nós acostumamos com os números. E a gente começa a imaginar isso, que vamos viver diversas doenças, diversas pragas. E nós estamos acostumando com isso. E quando começou a pandemia, nós imaginávamos que os crentes fiéis, aqueles que serviam o Senhor, pudessem olhar para eles mesmos e dizer, não, está chegando o fim. O pastor Geraldo falou que está chegando a volta, e nós estamos preparando para isso mesmo. E a gente tem percebido que as pessoas elas esfriaram, tomaram um rumo de preferir cultuar em casa a melhor coisa que se parece ser feito. Embora haja espaço na igreja no número que foi estipulado, muitas pessoas estão deixando de estar dentro da igreja. Um esfriamento sem proporção. E a gente fica sem saber o que fazer e que medidas a gente venha tomar. Mas tratando-se da família, nós vamos observar que nós temos um grande inimigo chamado diabo. E a sua grande função é destruir, conforme João capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Satanás ele não brinca nem um segundo de ser diabo. Ele é diabo em todo o tempo. É por isso que o apóstolo Pedro nos aconselha, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, olha, sede sóbrios. Quando fala de sobriedade, é para que nós venhamos estar atentos. E o único instrumento hoje da sobriedade do que está acontecendo é a palavra de Deus. A palavra te dá sobriedade para que você possa entender os tempos, para que você possa entender o tempo que você está vivendo. E Pedro vai dizer, seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando para quem possa tragar, a quem possa tragar. E quando nós observamos este texto, muitas pessoas têm colocado o diabo como um leão. Ele não é um leão. Ele tenta imitar o leão, mas ele não é. Ele brama como um leão, mas ele não é. Porque nós conhecemos apenas um leão, o leão da tribo de Judá, aquele que nos guarda, aquele que nos livra. E a função do diabo é tentar imitar o Senhor para tentar nos intimidar, para tentar nos enganar. Eu fico imaginando a construção de uma família. É como uma casa que nós adquirimos. Eu tenho uma casa e toda hora eu percebo que está faltando alguma coisa. A minha esposa percebe que está faltando alguma coisa. Vamos colocar uma cortina, vamos colocar um quadro na parede. Vamos colocar isso, vamos melhorar a fachada. Vamos dar mais uma pintura. Na verdade, essa casa está passando por um processo de construção continuamente. E a família é exatamente isso. A nossa família ela nunca deve parar de ser construída. Quando eu digo, eu não estou falando de gerar filhos, estou falando de manutenção familiar. É o que nós estamos precisando nesses dias. E essa manutenção familiar nós vamos aprender também dentro da palavra. A gente começa entendendo que a reedificação de uma casa, ela não pode terminar. Mesmo que o diabo tente desfazer tudo aquilo que um dia você plantou, que você construiu dentro da tua casa, você não pode deixar ou permitir que o diabo invista e tenha sucesso nas suas investidas contra a sua casa. Isso vai depender de como você está levando a vida. Vai depender de como você está olhando para a família. De que maneira você está colocando Deus na tua casa. Eu tenho percebido, tenho falado isso muito na Igreja Batista em São João do Pacuí, que quando nós temos nossos filhos, o que é a primeira coisa nós pensamos? Nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus. Isso é bíblico. E nós vamos aqui, vamos pegar o nosso filho, levantar aqui, consagrar ele ao Senhor, apresentar ele diante de Deus. E nós estamos julgando que isso só basta. Eu tenho percebido que isso não só basta. Nós vamos apresentar o nosso filho ao Senhor, mas à medida do tempo é preciso que você apresente o Senhor a ele, para que ele possa conhecer também o Senhor. Não basta pegar os nossos filhos e colocar diante de Deus, é preciso nós colocarmos Deus também sobre os nossos filhos. Não basta nós pegarmos a nossa família e apresentar diante de Deus, é preciso que nós apresentemos Deus à nossa família, para que ela possa conhecer quem é o Deus que nós servimos. E nós vamos aprender muito isso com Abraão. Eu entendo que Abraão é sinônimo de casa abençoada. Eu fico imaginando, olhando que Gênesis capítulo 12, no versículo 1 ao 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. E os que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus para a sua família, para a casa deles. Embora parecesse impossível, devido à idade de Abraão, devido à idade de Sara, para ser progenitores de uma grande nação, o Senhor prometeu, e nós confiamos um Deus que cumpre as suas promessas. O nosso Deus, Ele nunca falha. O pastor Geraldo disse aqui em Jó capítulo 42, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, nenhum dos seus planos, e este nenhum é ele absoluto, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, tudo há um propósito. Se Abraão não tivesse no seu coração confiado na promessa de Deus, a humanidade não jamais receberia textos tão promissores quanto o texto de Romanos 4. Nós vamos ver aqui Romanos capítulo 4, no versículo 18 ao 20, o qual em esperança creu contra a esperança, falando de Abraão. Para os olhos humanos não havia esperança para eles, mas ele creu contra a esperança. Tanto é que se tornou pai de grande nação, conforme o que lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. No versículo 19 de Romanos capítulo 4, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu fico imaginando que a condição de Abraão, a condição de Sara, e a Bíblia nos dá pareceres preciosos para nós. Ele creu contra a esperança. Qual a esperança hoje que nós recebemos? Do homem, do mundo. O homem perdeu a esperança. E para muitos, ao olhar para o casal Abraão e Sara, diziam para eles: coitado, Deus enganou vocês. Mas aquilo não abalou a fé de Abraão e de Sara. A Bíblia vai dizer que eles não enfraqueceram na fé, olhando para o corpo morto de Abraão, envelhecido, olhando para o ventre mortificado de Sara, eles creram contra a esperança, não duvidou da promessa de Deus. Isso me chama muita atenção. Quantas coisas você já tem conquistado? Quantas coisas você tem alcançado? É preciso que dias como hoje, nós passemos a crer contra a esperança. Quando Abraão fez aquilo, ele creu, olha só, em esperança, creu contra a esperança. É preciso nós venhamos adquirir fé no Senhor. É isso que vai nos moldar, isso vai nos trazer a esperança de poder continuar investindo em nossa casa. E quando eu falo de investimento, eu falo da educação dos filhos do Senhor, eu falo no sacerdócio do homem, eu falo na sabedoria da mulher para edificar a sua casa. Esse é o melhor investimento que nós podemos ter, de criar os nossos filhos na presença de Deus, de acordar os nossos filhos pela manhã e trazer para a casa do Senhor, de poder estar ensinando ele a palavra, inculcando nele a palavra, abrindo a cabeça dele, colocando ali, sentido figurado, viu? Não vai abrir a cabeça do teu filho, não. Mas coloca a palavra lá, insista com ele, pregando o evangelho em todo o tempo. O desespero em face das circunstâncias pode nos custar muito caro. E o Senhor nos ensina a ter bom ânimo em todo o tempo. A circunstância, ela não pode nos trazer desespero. Desespero é o que? Aquele que é sem esperança. Está entendendo isso? A esperança te livra do desespero. E nós olhamos aqui que as circunstâncias, elas não podem ser o termômetro da nossa fé diante do Senhor. Ela não pode ser o termômetro, as circunstâncias, elas não podem ser o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Se estou abalado, não vou na igreja. Não vou cultuar. Deus não poderia ter deixado isso acontecer comigo. E nós vamos começar entendendo que nós somos livres de qualquer tipo de situações que possam nos constranger espiritualmente. E nós temos visto por aí um evangelho triunfante, que você não pode sofrer derrotas,
que você só vai ter vitórias, é um evangelho mentiroso. Porque o evangelho que nós vivemos hoje vai te trazer provações. A Bíblia diz que nós enfrentaríamos provações e aflições neste mundo, mas para que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, eu venci o mundo. E sabe o nosso grande erro? Que nós não estamos buscando vencer o mundo, nós estamos buscando vencer no mundo. Está aí a grande diferença. E quando nós buscarmos em todo o tempo vencer no mundo, nós nos perdemos. É preciso que você vença o mundo, a ideologia deste mundo, que tenta corromper os princípios bíblicos, o nosso caráter cristão. E nós temos deixado nossos filhos percorrer tudo isso. Eu tenho falado sempre que nós estamos vivendo a síndrome do nada a ver. E essa síndrome do nada a ver tem sido um caminho para o inferno. Porque coisas que antigamente para nós era pecado, hoje não tem nada a ver. Não, pastor, isso não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Se confronta a palavra, se é contra a palavra, se der contra a palavra, tem algo a ver sim. E aí nisso nós temos que nos pegar. O nosso relacionamento com Deus independe de circunstância. Na verdade, é no relacionamento com Deus que as circunstâncias não terão efeito algum sobre as nossas vidas. Quando você se relaciona com Deus, quando você foca o teu olhar no Senhor, as circunstâncias para você elas não farão diferença na tua fé ou no teu relacionamento. Olha o que o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo, não vou temer mal nenhum. Ou seja, o salmista estava dizendo: as circunstâncias não me influenciam, as circunstâncias não abalam a minha fé. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, logo estarei seguro. Mas irmão, independe do lugar onde você estiver, se você confiar no Senhor, Deus vai estar contigo. Olha só Elias fugindo de Jezabel. Onde Elias escondeu? Dentro de uma caverna. A hora que Deus vai pedir para ele sair da caverna, o que Deus fala com ele? O que você faz aqui, Elias? Sabe, Deus estava dizendo: estou com você aqui. Deus não disse o que você faz aí, mas aqui, dentro, estou com você aqui. Sai deste lugar. A caverna não é lugar de profeta. Está entendendo isso? O que nós começamos a aprender, meus irmãos, é que a construção da nossa casa é preciso estar firmada nas Escrituras. É aqui que o Senhor vai nos fortalecer. É o nosso manual de vida, que Deus vai nos dar um parecer, que Deus vai nos conduzir para um caminho seguro com a nossa casa. O Salmo 23, conforme eu disse, o salmista vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. Ainda que a tua família esteja passando por momentos difíceis, creia, se você crê no Senhor, Ele será contigo. Ele irá te guardar, preservar a tua casa, preservar os teus filhos, preservar o teu casamento, preservar a tua família. Abraão, ele nunca desistiu da sua família. Ele nunca permitiu a destruição da sua casa. Ele venceu o rei de Sodoma, defendendo seu sobrinho Ló, que era seu parente. Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, ele orou pela família de Ló, pedindo livramento ao Senhor. Ou seja, estava preocupado com os seus, nunca permitindo que a sua família fosse derrubada. Além disso, foi provado quando o Senhor pediu para que ele pudesse oferecer o seu filho a ele. E ele creu que o Senhor poderia restaurar o seu filho das cinzas. Eu vou sacrificar, Senhor. Mas o Senhor tem uma promessa que dele seria uma grande nação. O Senhor tem uma promessa e ele cria na promessa do Senhor. E o Senhor proveu em favor dele. Quando ele prova a sua fé diante de Deus, também se preocupou com a condição da família de Isaque. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra
e a minha parentela, e dali tomarás por mulher para o meu filho Isaque. Abraão, mesmo a sua velhice, perto de morrer, ele tem a preocupação da construção da casa do seu filho. Ele não queria que seu filho juntasse com mulheres estranhas, que não compartilhasse da mesma fé do que ele. Ele não queria que Isaque vivesse um jugo desigual, porque isso seria um problema. E agora ele pede para que o servo, o cuidador de tudo ali, prometesse para ele, jurasse, que o Isaque não tomaria mulheres dos cananeus, mas a sua casa, que compartilhava a mesma fé que ele, que confiava no mesmo Deus que ele. Eu tenho visto que, como Abraão, nós precisamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa casa, buscando ser bênção para abençoar os nossos familiares. Muitas vezes nós temos entrado dentro da igreja com um grande propósito: eu quero ser abençoado. Mas Deus não te chamou apenas para ser abençoado. Ele disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". E depois de ser tu uma bênção, bendita será todas as famílias da terra. Ser você primeiro uma bênção na vida dos outros. Seja bênção na tua casa, seja bênção para os teus filhos, seja bênção para a tua esposa, seja bênção para o teu esposo, seja bênção para os teus pais. Quando você aprender a ser bênção, você começa também a ser abençoado. E às vezes a gente perguntando: será que eu tenho sido bênção na minha casa? E quando você é bênção na tua casa, você busca levar a tua casa ao conhecimento de Deus, à proximidade de Deus. Busque ser bênção de Deus sobre a tua casa. Invista na tua casa. Se você quer ter filhos melhores, faça como Abraão. Ensina eles a gostarem da habitação de Deus. Orem com eles. Leiam a Bíblia com eles. Incentivem a estar na igreja. Incentivem a servir o Senhor. Se você quer ter teus filhos salvos, invista nele, ore por eles. Quantos filhos hoje estão aqui dentro, que são resultado de uma oração de um pai e de uma mãe? Quantos filhos estão aqui hoje, que nem sabem que os seus pais se curvavam diante de uma cama e oravam por eles? A oração, ela tem poder. É hora de nós começarmos a colocar a nossa casa, a nossa família na presença do Senhor. Eu tenho um filho de 4 anos. Eu ensino meu filho todo dia: meu filho, vamos ler a Bíblia juntos aqui. Eu leio e peço ele para repetir. Ele vai repetindo comigo. Hoje, se você chegar perto do meu filho de 4 anos, ele já sabe 15 versículos de cor. Não é porque eu estou forçando ele, não. Ele tem prazer. Às vezes a gente vai ler, fazer um devocional à noite. Ele fala assim: não vai falar num versículo comigo, não. A gente vai ensinando ele. Hoje, 15 versículos de cor ele já sabe. Porque eu quero ver meu filho nos caminhos do Senhor. Eu quero salvar a minha casa. E essa construção, ela é contínua. Não é porque a minha esposa já serve o Senhor, não é porque eu já pego meu filho, põe no braço e levo para a igreja, que eu vou entender que já está tudo pronto. Não, esse investimento, ele não pode parar. Ele continua. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Mas, pastor, a minha casa é muito difícil. Ali todos já perderam a esperança. Tudo ali é difícil, pastor. Eu quero dizer para você que não existe lugar de difíceis. Existem lugares onde a glória de Deus ainda não se manifestou. E o que nós precisamos aprender? Quando a glória de Deus se manifestar em nossa casa, vai descer uma brasa viva ali para queimar não só os lábios, mas o coração e a mente, e toda a tua casa será transformada. E a tua casa vai começar a dar glória a Deus. Salve a tua casa, faça como Noé fez. O Senhor chamou Noé para construir uma casa. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. O contexto que Noé viveu foi de completa desvalorização da família. Um tempo de depravação moral na sociedade, que a gente pode comparar com os dias de hoje. E por causa disso, Deus anunciou que haveria um grande dilúvio. E para que Noé pudesse construir uma casa,
para a salvação da sua família. Contudo, Noé teria uma tarefa de edificar essa arca, que seria a sua casa, a casa da sua família, no tempo do dilúvio. Meus irmãos, abra os teus olhos espirituais, que você vai ver que nós estamos já no meio de um dilúvio. E a nossa família está sendo sufocada. Nossos filhos estão se afogando. Os casamentos estão se afogando. Os relacionamentos estão se afogando. E nós não vamos construir uma casa para a salvação deles. Nós não vamos construir uma casa segura para a habitação da nossa família. E o que o Senhor começa a me mostrar aqui, em tempos difíceis, como é o tempo do dilúvio, é preciso que nós edifiquemos casas para a segurança da nossa família. E essa casa ela pode ser construída onde? Na palavra. Estamos vivendo um dilúvio. As mazelas que este mundo tem colocado sobre as nossas famílias. Nós ensinamos nossos filhos alguma coisa dentro de nossas casas e eles já voltam da escola com a mente já toda doida. E a gente tem que estar ali, meu filho, não, vamos desmanchar isso aqui. Isso aí, essa parte aqui não. Porque papai do céu não gosta disso. Isso é pecado. É preciso nós comecemos a falar sobre isso. A edificação da nossa família só pode ser segura nas Escrituras. Eu posso até ser um bom cidadão na rua, posso até pagar minhas contas em dia, mas se eu não tenho um relacionamento com aquele que me construiu, isso não vale nada. O meu relacionamento com Deus é a base sólida para a firmeza da minha casa. E a minha casa precisa ser construída na rocha e não em areias. A minha casa tem que ser firmada dentro de princípios familiares, princípios morais e bíblicos. A minha casa ela não pode ser construída em coisas. A minha casa tem que ser construída no Senhor. Nós não podemos deixar nossa casa afogar nas mazelas deste mundo. Se Noé não tivesse trabalhado duro para a construção da sua casa, certamente não teria abrigo para salvar a sua família. E para resgatar os nossos familiares, nós precisamos trabalhar muito, resistindo todo o cenário de destruição que este mundo nos apresenta. É fácil você olhar para a nossa humanidade, é fácil você olhar para a nossa sociedade, como as coisas estão frágeis, como nós estamos vivendo dentro de uma geração líquida, que não consegue solidez em nada. E a gente fica tudo, quando uma pessoa casa hoje, a gente fica imaginando, será que vai passar de 1 ano? Será que vai durar? Porque já gerou essa desconfiança, devido a muitos casos que nós já vimos. E a gente começa a preocupar com isso. No mês de junho, dia 15 de junho, minha mãe ela fez 45 anos de casada. Eu estava observando aquilo, meu Deus, 45 anos. Estou chegando no 10º ano. Eu quero passar isso. Eu quero viver com a minha família. Eu quero continuar construindo. E só chega a isso se você não parar a tua construção familiar. A construção ela continua, ela não pode parar. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi levantar um altar de adoração ao Senhor. Entenda o seguinte: você vai ter dificuldade na tua casa, vai passar momentos que você dá vontade de pôr a mochila nas costas e sair, dá mesmo, às vezes dá isso mesmo. Nossa família não é perfeita, mas chega um ponto que você peraí, é a minha família, foi Deus que me deu. É na família que nós adquirimos as nossas piores dores, mas é ali também que nós conquistamos as nossas maiores alegrias. E nós sabemos que é projeto de Deus. Eu tenho levado uma ideia à Igreja Batista Missionária São João do Pacuí. A minha família é uma ideia de Deus. E se é uma ideia de Deus, ela não pode ser frustrada. E se é uma ideia de Deus, eu vou lutar por isso. Deus me chamou como missionário na minha família. Deus me chamou para pregar o Evangelho na minha família. Deus me chamou para ser um missionário dentro da minha casa.
Antes de ser na rua, antes de ser missionário na África, o Senhor me chamou para ser um missionário dentro da minha própria casa, ganhar minha esposa, ganhar meu filho. Isso não se dá com palavras, se dá com testemunho. Isso se dá com testemunho. Da forma que eu estou vivendo. Quando eu olho para a minha casa, eu crio a expectativa do meu coração. Eu não vou deixar a minha família se perder. Eu preciso mostrar para eles o Deus que eu sirvo. E eu creio na firmeza da fé da minha esposa, eu creio muito nisso. E eu falo com ela muitas vezes, você é mais crente do que eu. Mas eu preciso mostrar para ela o Deus que eu sirvo. Não desanimando diante de todas as circunstâncias que vêm. Nós ligamos a nossa televisão, estamos assustados com tudo. Mas é aí que nós percebemos em quem nós temos crido. Nós temos crido num Deus que guarda a nossa casa. Ó pastor, mas se eu ser cometido de uma enfermidade de morrer, meu filho, a morte é lucro. Se for prejuízo, vai orar, vai buscar Deus. O morrer para nós é lucro, como o apóstolo Paulo disse. E se você está com medo de morrer, porque não é lucro, pode ser prejuízo, então é melhor que vai orar. Reconciliar com Ele. Rever seus conceitos morais e espirituais. A maior bênção para uma casa é levar a salvação de Cristo a todos os seus familiares. Atos capítulo 16, onde um carcereiro perguntando como faria para adquirir a salvação. E Paulo e Silas diz, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Sabe o que eu creio nisso? Quando você crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. É porque a partir daí que você começar a crer, você passa a ser um responsável espiritual dentro da sua própria casa. É hora de você dar testemunho. É hora da família ver que você foi transformado, que você foi mudado. É hora dos teus filhos olhar para você, pai, e saber, não, meu pai é exemplo de crente, eu quero fazer o que ele faz. A minha mãe é um exemplo de mulher. A filha olhar para ela, não, eu quero fazer o que ela faz também. Saber que a mãe edifica lá, é uma mulher de oração. É uma mulher que está preocupada com os princípios. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Se o seu sacerdócio, ele for real, a tua família será santa. Entende isso? É preciso nós levemos o nosso sacerdócio a sério. Trabalhe para a salvação da tua casa. Não desista daqueles que ainda não conhecem Jesus. Não desista daqueles que conhecem, mas um dia se desviaram. Ore por eles, pregue para eles, ensine a eles o caminho de novo. Ensine eles a encontrar o caminho mais uma vez. O que nós precisamos fazer, muitas vezes, é tomar decisões firmes. Sabe de uma coisa? Sabe por que muitas vezes nós perdemos pessoas que nós amamos? Porque muitas vezes nós não somos firmes naquilo que nós cremos. Nós somos abalados tão facilmente. Eu fico olhando para Josué, na sua decisão firme. Josué capítulo 24, no versículo 15, ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja presença habitais. Ele tomou uma decisão firme. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, nesses dias difíceis, nós temos recebido tantos convites para profanar aquilo que é santo, para abandonar o Senhor. E pasmem vocês, muitas vezes esses convites vêm de crentes. Pastor, a gente podia fazer isso. Não, meu irmão, isso é pecado. Não, pastor, mas se a gente olhar, veja bem. Não veja bem, vamos olhar, vamos ver a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. Levantar contra a autoridade, isso é pecado, nós não vamos fazer isso não. Está entendendo isso? E às vezes nós tomamos outros caminhos, porque alguém nos influenciou, nós compramos a briga do outro, e nós acabamos pecando. E nessa construção, após a conquista de Canaã, Josué ele divide as terras, e o povo começou a edificar as suas casas. Isso se deu depois de muitas lutas, depois de muita destruição de algumas cidades, para que eles pudessem conquistar literalmente a terra. Mas chega um ponto de, agora vamos pensar em nossa família.
Vamos reconstruir as nossas famílias. Porque as nossas vitórias foram longe da família. Agora vamos colocar a nossa família na guerra também, para a reconstrução de tudo. E Josué percebeu que, depois que conquistaram a terra, o povo começou a tomar rumos diferentes. Josué, não sei se eu quero servir mais esse Deus, não sei se eu vou continuar, eu acho que eu vou voltar àquilo que os meus pais faziam, eu vou voltar aos princípios de tudo, o que era antes de tudo. O povo ingrato que havia percebido que o Senhor havia feito grandes coisas ali, mas agora, sabe o que eles estão querendo? Servir outros deuses. José, olha, vocês sabem o que Deus já fez por nós, vocês já conhecem Deus muito bem, vocês sabem que servindo outros deuses é prejuízo espiritual para vocês, mas ainda que vocês vão servir outros, vocês não vão me influenciar, porque eu e a minha casa serviremos o Senhor, vamos continuar com o Senhor, nós optamos pelo Senhor, nós não abrimos mão do Senhor. Não abra mão do Senhor devido às circunstâncias. Não abra mão do Senhor por causa de um problema familiar. Aí que você tem que buscar o Senhor com mais firmeza. Nós não podemos ser vulneráveis a qualquer circunstância que vem sobre nós, que sejam grandes ou pequenas. Olha Davi. O que o exército de Saul pensava? É um homem grande, é um gigante grande. E Davi olhou que a circunstância não era nada favorável aos olhos dos homens. E Davi chega ali e fala assim, peraí, tem um grandão gritando ali, desafiando o exército do Deus vivo. Quem é ele? Não, é um filisteu, Golias. Peraí, vocês não vão fazer nada? Vão fazer o quê? Olha o tamanho desse homem. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho das circunstâncias. E Davi começa a pensar, peraí, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E vocês vão calar, peraí, o que era o incircunciso? A circuncisão era uma aliança que o povo hebreu fazia com o Senhor. E quando Davi disse, quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança? E se ele não tem aliança, ele não será ajudado pelo nosso Deus. Mas se eu tenho aliança, Deus me ajuda, logo vou para cima dele em nome do meu Deus, da aliança que eu fiz com meu Deus. Eu conheço a aliança, aquele que teme o Senhor dá a ele o direito de conhecer a sua aliança. Aquele que teme o Senhor dá a ele o direito de conhecer os seus segredos. Davi confiava nisso. É Deus que vem me ajudar. E acaba com o problema, resolve o problema. Às vezes os problemas vêm em nossas vidas para nos fazer crescer. Imagina quem era Davi sem o Golias no seu caminho. Quem era ele? É em meio às dificuldades que você tem que aprender. É aqui que eu vou vencer. É aqui que eu vou colocar uma estaca, uma pedra com memorial da minha vitória. É aqui que eu vou conquistar. É nisso. É isso que nós precisamos aprender, meus irmãos. Que a cada problema que vem sobre nós, pode ser uma grande oportunidade de você vencer no Senhor. É ali que Deus vai resgatar a tua fé. É ali que Deus vai trabalhar na tua fé. É ali que você vai adquirir grandes vitórias. Renove a tua aliança com Deus. E Josué chama todos nós hoje a tomar uma decisão firmes, deixando para trás toda a idolatria, deixando para trás tudo aquilo que pode nos levar à escravidão. Começa a pensar na tua família. Antes de responder a Josué aquilo que Josué havia falado, ele dá uma célebre frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao fazer isso, ele estava dizendo que a sua decisão já estava tomada e que ele não iria abrir mão de Deus. Não abra mão de Deus. Quando nós formos edificar a nossa casa, a nossa família, devemos ser decididos. Chega de ver pais vulneráveis dentro de casa. Um pai que não tem responsabilidade com a sua família. Um pai que não leva a família à oração. Chega disso, é hora de nós tomarmos uma posição dentro de nossas casas. Eu não preciso esperar minha esposa me convidar para orar. Eu preciso fazer esse papel de sacerdote do lar. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia juntos. Vamos fazer um estudo juntos. Isso parece ser difícil, mas podemos fazer. Aí vai estar o resgate da nossa família.
A Bíblia dá um conselho para os homens, para que esses homens venham assumir a responsabilidade no lar, para que eles possam dar exemplo para os seus filhos, ser espelho para os seus filhos, ser um bom pai, ser um bom esposo, amando a sua esposa, a ponto de dar vida por ela. Foi isso que Deus mandou, para que os homens pudessem amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. E no encontro dos homens, eu fui falar isso, alguns homens retrucaram. O pastor, que isso? Morrer por ela mesmo. Elas não morreriam por nós. Para que eu vou morrer por ela? Eu falei, mas não deu elas a tarefa de morrer pelo homem. Deus não deu a tarefa da igreja morrer por Cristo. A tarefa de Cristo morrer pela igreja. Ele morreu pela igreja. A tarefa do homem morrer pela sua esposa. A tarefa do homem é abrir mão das suas convicções de rapazinho, e viver como homem, dentro de casa, dentro do lar, mostrando para os seus filhos, para a sua esposa, não, vocês podem dormir tranquilos, estou cuidando da casa. Há um Deus que cuida da nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É no Senhor que você precisa confiar. É no Senhor que você tem que colocar parâmetros dentro da tua casa. E quando as mulheres sejam fiéis naquilo que foi colocado diante de suas mãos, assuma a responsabilidade do lar. Dê exemplo. Sejam sábios. Ao invés de derrubar a casa, construa a tua casa, edifica a casa no Senhor. Seja uma boa esposa, honre a tua aliança. E aos filhos, sejam sábios. Valorize os teus pais, honre teu pai e a tua mãe. Não despreze os conselhos deles. Tem filho que prefere confiar no conselho do amigo do que confiar no conselho dos pais. E quando a coisa aperta, quem vai buscar socorro em quem? Os pais. Aprenda a ouvir o conselho do teu pai. Eu tenho um pai, 65 anos. 65 anos, essa semana eu estive com ele. Apesar de estar alcoólatra, ele é alcoólatra, quando ele conversa comigo, eu presto atenção naquilo que ele vai falar. É um conselho bom. Eu tenho certeza que ele não queria o mal para a minha vida. E quando ele fala, eu presto atenção. Isso faz sentido. A Bíblia fala com isso, não despreze o conselho de teus pais. Não despreze. Ainda que você seja casado, que você ainda tem os seus pais, não despreze este conselho. Não despreze. Quando eu olho para as Escrituras, quando nós propomos em nosso coração adorar o Senhor sem restrição, as suas bênçãos elas nos alcançam. Eu estou caminhando para o final. 1 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12 fala assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua família. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. O povo de Deus lutou muito contra os inimigos. E tinha uma coisa que assustava os inimigos, não era o tamanho do exército, mas era a arca de Deus que estava presente. Em um dado momento, quando Hofni e Finéias leva a arca do Senhor para o arraial de guerra, disse que a terra tremeu com um brado do povo em saber que a arca estava ali. E os filisteus temeram isso. Porém, como eles estavam em pecado, a arca foi tomada. Os filhos de Eli foram mortos. E a arca foi parar nas mãos dos filisteus. E aquela arca nas mãos dos filisteus não foi muito bom ali, não. O templo de Dagon começou a ser destruído. Por causa da arca, eles desfizeram dessa arca. Fizeram uma grande festa. Preparam um carro novo, pega os melhores bois que tinha, põe nesse carro e vai buscar a arca do Senhor. E coloca a arca do Senhor em cima do carro de boi. Meus irmãos, e quando a arca estava vindo andando em cima do carro de boi, as festas aconteciam, o povo ia cantando, tocando e cantando, uma alegria tremenda, porque estava trazendo de volta a arca de Deus para Jerusalém. Porém, a Bíblia nos conta que em um dado momento, os bois tropeçam, e a arca ia para cair. Um homem chamado Uzá coloca a mão sobre a arca para que ela não pudesse ser profanada pelos filisteus. E o homem
esse homem é ferido por Deus, ali mesmo ele morre. Primeira vez que eu li este texto, eu achei, Deus, será que está certo mesmo? O homem queria livrar a arca da queda e agora ele morreu por isso? Depois eu passei a compreender o texto. A arca de Deus não é para ser carregada em carros. A arca de Deus não é para ser carregada em bens. A arca de Deus é para ser carregada nos ombros daqueles que eram responsáveis para carregá-la. Eu comecei a entender este texto que muitas vezes nós queremos carregar a presença de Deus em qualquer coisa. A presença de Deus tem que ser carregada nos nossos ombros. Você é sacerdote, Deus te chamou para isso. E se você quer carregar a presença de Deus, você não pode carregar de qualquer forma. O ambiente de trabalho que você está nele, quando você leva a presença de Deus, o lugar se torna santo. O ambiente se torna tranquilo. Porque você está levando nos teus ombros, é responsabilidade sua carregar a presença de Deus nos seus ombros. Mas só que depois disso, Davi dá um grito e pergunta, depois que Uzá morre, Senhor, como é que eu faço para carregar isso? Qual a estratégia, qual é a maneira? Mas Davi sabia muito bem como carregá-la. E a partir daquele momento, quando o povo viu a ira de Deus sobre Uzá, ninguém mais queria a arca. E Obed-Edom, se ninguém quer, eu levo. Vou levar para casa, então. E leva para sua casa. 3 meses que essa arca esteve na casa de Obed-Edom. Deus fez ali grandes milagres. Deus restituiu, abençoou a sua casa e tudo o que ele tinha. Eu fico olhando para tudo isso. O problema não era a arca. O problema é quem carregava a arca. Como carregava a arca. Um objeto que foi maldição para uns, foi bênção na vida de outros. Porque eles souberam como fazer da maneira correta. Enquanto a arca esteve na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou aquela casa e tudo que ele tinha. Aí disseram para Davi, Davi, essa arca não só mata não, ela dá vida. A casa de Obed-Edom já tem 3 meses que a arca está lá, está sendo abençoada a sua casa. Vai lá, Davi, vamos buscar a arca. Agora Davi foi buscar da maneira correta. E a Jerusalém foi abençoada. Eu quero finalizar aqui, meus irmãos, para não tomar muito tempo dos irmãos. Apesar de já estou chegando aqui na conclusão de tudo. O que nós precisamos fazer para que nós não venhamos perder a presença de Deus. E gente, tudo aquilo que nós falamos aqui, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Como está a tua casa? Gostaria que você fizesse uma retrospectiva de como está a tua casa. Em todas as áreas de tua casa. Como está a tua vida financeira? Como você está investindo naquilo que você tem? Como você está trabalhando a tua família? Qual o teu papel de sacerdote no lar, você como homem da casa? De que maneira você tem levado a tua família a aproximar de Deus? Você como mulher, você tem edificado a sua casa? Você como filho, você tem honrado teus pais e tua mãe? Honrado teu pai e tua mãe para que o Senhor aumente teus dias na terra? Coloque em ordem a tua casa. Tua casa ela não pode estar numa desordem. Isaías uma vez foi convocado para dizer ao rei Ezequias que ele iria morrer e para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem. O rei Ezequias, que servia ao Senhor, ele ficou enfermo e recebeu a tal notícia que ele ia morrer. E o profeta Isaías ele transmite um recado divino anunciando que ele deveria colocar a sua casa em ordem. Como rei, ele deveria organizar suas questões da sucessão do rei e as demais necessidades da sua família e do reino. A reação de Ezequias antes de convocar um parente, seus súditos, para avisar que ele ia morrer, a sua reação primeiro foi: vou conversar com Deus. E ele vira para a parede e vai conversar com Deus a respeito do que o profeta havia dito. E o profeta ainda no pátio do palácio, o Senhor fala com ele: volta lá, escutei o choro daquele homem. Fala para ele, vou dar para ele mais 15 anos. Ele tem a oportunidade de reconstruir a sua casa. E foi através daquela oração que Deus mandou o profeta voltar. Sabe como você vai reconstruir a tua casa? Não é por força, não é com estratégias tuas, é por meio da oração.
Comece a dobrar o joelho na tua casa. Comece a chegar na tua casa e ver teus filhos dormindo. Põe a mão sobre eles, abençoa a vida deles. Ministra a bênção sobre eles. Cria-se o hábito de fazer isso. Enquanto teu filho estiver ali, chega lá, abençoa o teu filho. Ore com ele. Mostre para ele que há um Deus. Em meio à desordem deste mundo, muitas vezes nós queremos organizar as coisas do nosso jeito. Não faça mais do teu jeito. Faça do jeito do Senhor. Ore. Busque a sua presença. A oração ela precisa vir antes de tomarmos qualquer decisão. Antes de você decidir qual quer usar na tua casa, ore. Antes de qualquer investimento, ore. Ao sair de casa, ore. Para vir para a igreja, ore. Senhor, eu vou para a igreja agora. Tire os meus olhos, tudo aquilo não provém do Senhor. Mas que eu possa encontrar contigo, fazer como Isaías, entrar no templo e perceber que o Senhor está sentado no alto sobre o trono. E a glória dele enchendo a casa. Meu irmão, o culto não é frio. Nós é quem somos frios. É preciso que nós identifiquemos qual é a nossa parcela de culpa. Ao chegarmos em casa, o culto hoje foi frio. Não, nós que estávamos frios. Nós que estávamos gelados. Porque a palavra do Senhor ela não é fria. Os discípulos de Emaús diziam, quando ele expunhava as escrituras para nós, o nosso coração ardia. Está entendendo isso? Então, se o nosso coração não arde mais ao falarmos das escrituras, a frieza não é da palavra, somos nós que estamos frios. É preciso que nossos corações voltem a arder pelas escrituras, pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E quando aqueles homens perceberam, o nosso coração ardia, eles voltaram para Jerusalém. Não queria mais estar na aldeia de Emaús, eles voltam, retornam. Porque diz, não, a palavra está ardendo. Vamos voltar para lá é o nosso lugar. O nosso campo missionário é lá. Está entendendo isso? Faça com que a palavra arda de novo no teu coração. E assim sendo, volte a ser missionário na tua casa. Depois de você ganhar a tua casa, você pode ir para a África, você pode ir para onde você quiser. Mas primeiro ganhe a tua casa. Não tente ganhar o mundo e perder a tua família. Não tente conquistar tudo e olhar para trás e ver os escombros da tua família. Não tente conquistar, ganhar todas as coisas e olhar para trás e não ver mais a tua família. Entenda uma coisa. Não deixe a tua casa desmoronar. Não deixe. Hoje muitas pessoas estão fazendo aquilo que está dando certo. Eu quero dar um conselho para você. Não faça o que está dando certo. Faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é certo. Pode ter dado certo para outro, mas o Senhor tem uma promessa para cada um de nós. Faça aquilo que é certo no Senhor. E você vai descobrir isso na palavra. Eu quero orar com você, pastor Geraldo. Santo Deus, a minha família é uma ideia do Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu quero ministrar aqui, Senhor, sobre as famílias aqui representadas. Talvez, Deus, nós encontremos aqui pais que não tinham até então cumprido o seu papel sacerdotal dentro de casa. Mas que hoje o Senhor levanta homens aqui, Senhor Deus, homens de oração. Homens que aprendam a assumir as rédeas da família, dizendo, eu sou o sacerdote dessa casa. Essa casa será chamada agora casa de oração, porque aqui tem alguém que faz oração. Ó Senhor Deus, eu quero que Deus nessa manhã o Senhor levante mulheres aqui, que muitas vezes por causa das circunstâncias, estavam agindo Deus como tolas, derrubando a sua própria casa. Mas agora nesta manhã levante mulheres que possam edificar os seus lares, Senhor. No Senhor. Talvez Deus encontramos aqui filhos desobedientes. Filhos que não respeitavam seus pais. Mas levanta aqui nesta manhã, Senhor, filhos que obedeçam seus pais. Filhos, ó Deus, que sabem honrar os seus pais. E como promessa, acrescente os seus dias na terra, Senhor. Ó Pai, a nossa família precisa, Senhor Deus, do Senhor. Senão será vão o nosso trabalho. Se o Senhor não edificar a nossa casa, Senhor,
Para onde nós iremos? Só o Senhor tem a capacidade de reedificar a nossa casa. Só o Senhor tem a capacidade de dar manutenção à nossa casa. Para onde iremos, Senhor? Pois palavras de vida eterna só estão em Ti, Senhor. Em meio, Deus, às circunstâncias, em meio a essa pandemia, para onde nós vamos correr? Preferimos correr para os Teus braços, Jesus. Preferimos correr para o Senhor. Em meio a tanta destruição como foi em Jericó, Senhor. Que nos fazer como Raabe. Dar segurança à nossa família. Protegê-los de todas as mazelas deste mundo, de todas as destruições deste mundo, Senhor. Nos ajude a construir um lar seguro para nossa casa, no Senhor. Nos ajuda, Deus, a afirmar a Tua palavra em nossos corações, para nós não pegarmos o chão do Senhor, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre os Teus filhos aqui agora, Pai. Toda sorte de bênçãos, lares abençoados, lares que sentem a necessidade de estar na Tua presença, lares, Senhor Deus, aqui, famílias de homens e mulheres, filhos, que sabem da sua necessidade de estar envolvidos entre os irmãos, de estar em união com os irmãos, estar juntos nessa mesma casa aqui, adorando o Senhor, abraçando este ministério com o seu pastor. Em nome de Jesus, eu ministro aqui toda sorte de bênção. Que essa igreja, Senhor, através dos seus trabalhos evangelísticos, assim como um dia me alcançou, alcance outras vidas, Senhor. Alcance almas, alcance famílias, resgate famílias. Mas que um dia nós todos podemos nos alegrar juntos, em saber que o Senhor restaurou a nossa sorte. Por isso nossos lábios se enchem de risos, porque o Senhor edificou a nossa casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Geraldo. Pode encerrar? Obrigado, igreja, pela confiança, pelo carinho que vocês sempre teve com a gente. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho estarei retornando para a minha cidade. Eu quero deixar aqui a paz do Senhor com vocês também. Eu quero orar, encerrando este culto. O pastor Geraldo me deu a liberdade de estar encerrando. Eu quero orar mais uma vez, encerrando, e pedindo a Deus que abençoe você, abençoe a sua casa. Que Deus, Ele guarde você. Aprenda a confiar no Senhor. Construa tudo que você tem no Senhor. Mas nunca esqueça da tua família. Aprenda o teu papel dentro do lar. Olhar para a tua casa, qual é o meu papel, qual a minha responsabilidade. Eu coloquei o tema dessa mensagem: minha casa, minha responsabilidade. É sua responsabilidade a tua casa. Não a deixe, não a abandone. Pai Santo, em nome do Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos propôs aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela família aqui representada, Pai. Por essa família Batista Central. Ó Deus, que o Senhor, a cada dia, Senhor, trabalhe em cada coração, Senhor. Que unidos nós possamos, juntos, vencer os obstáculos da vida, Pai. Obrigado por esta manhã. Que nós possamos, Deus, em todo o tempo, não abrir mão do Senhor para a reconstrução da nossa casa, Senhor. Ajuda-nos. Ainda que nós venhamos enfrentar um vale, saberemos que o Senhor estará presente. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Ei. Boa noite, graça e paz, amém, irmão? Pastor Jader e irmã Rita fizeram um jubileu de ouro, né? Bodas de ouro. Então o pastor Jader vai estar liberto hoje, porque no jubileu você libertava o escravo, né? Então vamos tirar para o ímpar, quem ganhar está livre, né? Então o pastor Jader e irmã Rita fizeram essa semana 50 anos de casado. Eu tentei fazer uma pesquisa na internet sobre os grandes acontecimentos, né, dos últimos 50 anos e não consegui. Acho que eu não sei mexer com essas coisas que eu não consegui encontrar. Mas, gente, aconteceu muita coisa nos últimos 50 anos.
né? Eu vi alguns lá, eu não consegui guardar na memória, a cabeça não é mais a mesma, mas muitas coisas, quantas mudanças aconteceram no mundo nos últimos 50 anos. E pastor Jader e irmã Rita viveram todos esses 50 anos, não só na presença de Deus, mas também um diante do outro, né? Honrando, servindo ao Senhor, servindo à igreja do Senhor, né? Desde o início. Então, assim, é um dia para nós darmos graças ao Senhor, obrigado, e celebrarmos ao Senhor, que é um dia especial, né? Pouca gente vai poder contar uma história como essa, de 50 anos de casamento. Então, hoje é um dia muito especial e que nós, né? Quem não casou ainda, já sabe o tamanho do desafio, né? E quem está casado, precisa orar e buscar de Deus a força para chegar nesse tempo e nesse ponto, né? É um grande desafio. Casamento, né? Tem pessoas que falam assim, Deus não casa carne, Deus casa ministério. Deus não casa ninguém, a gente é que casa, né? A gente é que casa. Deus nos dá os princípios para nós fazermos as nossas escolhas. E nós fazemos as escolhas de acordo com os princípios que nós temos. E pastor Jader e irmã Rita fizeram um pelo outro uma bela escolha. São um grande exemplo para todos nós. Então, hoje nós vamos celebrar ao Senhor, mas também celebrar essa data tão especial na vida deles. Antes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre Jesus. A gente falou desse texto aqui uma vez. A gente falou sobre a frônesis de Cristo, baseada nesse texto, do que diz Paulo. Filipenses 1. Filipenses 2, aliás. E Paulo vai falar sobre a frônesis de Cristo. E eu quero falar, né, já que nós estamos celebrando essa data especial na vida do pastor Jader e da irmã Rita, eu quero falar sobre o poder de uma aliança. O que pode uma aliança? Qual é o impacto de uma aliança na nossa vida, no nosso coração? Qual é o impacto de uma aliança na nossa existência? Como essa aliança, nós falamos aqui há poucos dias atrás sobre a aliança da graça, sobre o pacto que Deus faz com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, quando aqueles animais são cortados ao meio, os animais grandes, as metades ficam uma de frente à outra, e então as duas pessoas que faziam essa aliança, era chamada aliança de sangue, passavam por entre essas metades como sinal de confirmação daquela aliança. E nessa aliança que Deus faz com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão, a Bíblia diz que ele corta os animais, fica ali durante o dia, a tarde vem caindo e sobre ele cai um profundo sono, ele adormece e Deus, a Bíblia diz que Deus passou sozinho por entre as metades. Por isso que nós chamamos de o pacto da graça. Por quê? Porque Abraão não era capaz de cumprir a sua parte naquela aliança, naquele pacto. A aliança de Deus para Abraão era um descendente, Isaac, esse Abraão viu. A outra promessa de Deus para Abraão era uma terra, e Deus até, quando Deus fala com Abraão, ele fala sobre o povo ir para o cativeiro e voltar 4 gerações ou 400 anos depois, voltarem para aquela terra que era Canaã, que era a terra que Deus havia prometido ao seu povo, e todas as nações da terra serem abençoadas através da vida de Abraão. São promessas, exceto o nascimento de Isaac, Abraão não viu o cumprimento das outras promessas. Até porque a promessa em relação à terra, a conquista da terra, ela se dá muitos anos depois, ela se dá 400 anos depois que começa o cativeiro. Então ela começa 400 anos depois da ida de Jacó. Então Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido. Quando descem 70 pessoas, que é a família de Jacó, para o Egito, por uma provisão de Deus, José estava lá governando o Egito. Eles descem para o Egito, 70 pessoas, e saem de lá uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, né, segundo alguns historiadores. E quando essa multidão sai do Egito, então vamos pensar aí que deu quase 500 anos após Abraão, e esse povo volta 400 anos depois do cativeiro para
a Canaã. Inclusive, eles sabiam da promessa, tanto que José, quando estava no seu leito de morte, ele disse para os seus compatriotas, né, para a sua casa, ele disse, olha, quando Deus vai visitar vocês, e quando Deus visitar vocês, levem os meus ossos daqui embora. Eu não, né, porque Deus fez uma promessa e José sabia disso. Então, esses 400 anos depois, pós entrada no Egito, eles saem de lá. Abraão não viu essa promessa. Abraão também não viu os gentios, as nações da terra serem abençoadas, e a Bíblia diz que Abraão é pai daqueles que creem, ele é o pai da fé, o pai daqueles que creem em Jesus. Aí você vai dizer, mas Abraão e Jesus, né? Mas Gálatas 3,15 diz que Abraão ouviu o evangelho. Deus, sabendo, né, da conversão dos gentios, Deus pré-anunciou, Deus pregou o evangelho para Abraão. Ele foi a primeira pessoa que ouviu o evangelho, conforme diz Paulo aos Gálatas. Então, Abraão não viu esse cumprimento da promessa. Eu, particularmente, creio que ele vai ver o cumprimento dessa promessa na ressurreição. Então, esse pacto, essa aliança que Deus faz com Abraão, na verdade, não é nem com Abraão, ela é anterior a Abraão, porque uma coisa que a gente precisa pensar, eu gosto de pensar assim, quando a gente pensa em salvação, porque às vezes passa-nos a impressão que Deus criou o homem pecou, e então Deus proveu a salvação. Então, quando o homem peca, Deus vai e faz um plano. Não, o plano de Deus, ele é anterior à queda. Não vamos pensar que Deus criou o homem peca, e aí Deus diz, e agora? Quem poderá nos defender? Aí Deus vai lá e faz um plano para redimir esse homem. Não, Deus não foi surpreendido. A Bíblia, quando fala de Jesus, ela diz que ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. A Bíblia fala, Paulo diz aos Efésios, que Deus nos elegeu, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E quando, no que nós chamamos de proto-evangelho, né, que é o primeiro evangelho, que é lá em Gênesis, quando o Senhor diz para a mulher, nascerá da sua descendência, que esmagará a cabeça da serpente, ali é um pré-anúncio também do evangelho. Então, o plano de Deus, ele não é um plano feito pós-queda. Ele é, por isso que nós chamamos de plano eterno. Por que plano eterno? Porque Deus, ele não pode ser surpreendido, e eu não estou falando apenas de presciência, eu estou falando de onisciência, não apenas do conhecimento antecipado que Deus tem, mas do fato de que Deus não só sabe o futuro, mas ele controla toda a história. Tanto que Deus chega para Abraão e diz, olha, eles vão descer para o cativeiro, vão ficar 400 anos, e não deu errado. Isaías 53 diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, não abriu a sua boca, e não deu errado. Miqueias diz, e tu, ó Belém Efrata, menor das cidades, de ti sairá o Messias, e não deu errado. Nenhum plano de Deus, e é por isso que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que Deus na plenitude dos tempos, ou seja, Deus controlou, Deus governou, Deus planejou o tempo exato para o sacrifício de Cristo na cruz. E aí, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar sobre a atitude de Jesus, e aí eu queria compartilhar com os irmãos o que Paulo fala, a partir do verso 5 do capítulo 1 de Filipenses 2. Se a sua Bíblia for uma atualizada, isso aqui, Nova Almeida atualizada, ela vai falar mentalidade ou modo de pensar. Se ela for uma NVI, ela vai falar sobre atitude, né? E aí diz assim, verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, na atualizada vai dizer, e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado, a ideia de ser encontrado é a ideia de ser reconhecido, é a ideia de que ele foi visto como homem. Se você ler
Marcos, se você ler Mateus 12, você vai encontrar a humanidade de Jesus quando eles dizem assim: não é este o filho do carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Então ele foi reconhecido em figura humana, encontrado em figura humana, né? Não era Jesus não era uma miragem, ele era um homem. E Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A humanidade de Cristo, ela é 100%, tanto que a definição teológica do que nós chamamos na teologia de união de naturezas, havia em Jesus uma união de naturezas. É a natureza divina em união com a natureza humana. Então ele era Deus e era homem, 100% Deus, 100% homem. Tá? E aí, Paulo diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A ideia do humilhar-se a si mesmo é porque ele mesmo disse para Pilatos, né? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam em me tirar da sua mão, não estaria na sua mão. Ele diz assim também: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, porque como Deus e como soberano, como Deus onipotente, ninguém pode humilhar o Senhor. Ele mesmo se humilha e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, na atualizada de sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, por tê-la conosco, por poder desfrutar do conhecimento e poder desfrutar do conhecer, na verdade, Senhor. Poder todos os dias ir até a sua palavra e encontrar nela um direcionamento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa existência, para o nosso modo de pensar e para os nossos sentimentos. E nós somos muito gratos ao Senhor por ter a palavra. Então, Deus, fala ao nosso coração como o Senhor sempre tem falado, mais uma vez, em nome de Jesus. O que eu gosto nesse texto, e eu queria falar sobre isso, é que hoje é um dia que a gente está celebrando uma aliança, e esse é um texto sobre aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. Né? Eu gosto de pensar que no Éden, né, em Gênesis, o homem é criado, e aí Paulo, em Romanos 5, a partir do verso 12, quando ele fala do primeiro e do último Adão, então se em Gênesis nós temos um homem criado, em Romanos, ou no Novo Testamento, ou no advento de Cristo, ou na encarnação, né, nós temos o homem recriado. E daí, Paulo diz aos Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, no 5,17, né, da sua segunda carta, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então nós temos um homem recriado, por isso a ideia da regeneração, a ideia do novo nascimento. Então nós somos recriados em Deus. Então há uma aliança que Deus faz conosco lá no início. Quando há o pecado, Deus tem uma aliança, e essa aliança, Deus vai construindo esse entendimento dessa aliança, e toda a história, toda a construção da história, ela é uma ação de Deus, né? Através dos tempos, através dos movimentos da humanidade, através dos movimentos do próprio Deus, para culminar na crucificação, na nossa redenção. Né? Eu não compreendo a história, e eu não trabalho, eu tenho pensado muito nisso, eu não compreendo a história no dualismo, na ideia de que, por exemplo, e a gente às vezes vive um dualismo, né? Nós pensamos, é muito comum, né? Depois você entra lá no YouTube e você assiste os vídeos que nós fizemos para essa semana, e a gente vai falar sobre corandel, não sei se você já ouviu essa palavra, coran, né? C-O-R-A-M, del, D-E-O, corandel. É uma expressão latina que foi muito defendida pelos reformadores, e a ideia do corandel é você estar na presença e diante de Deus. A ideia defendida pelos reformadores, pelos pais da igreja,
não era uma ideia dualista como nós defendemos hoje. A nossa ideia dualista é o quê? Alguém chega para a gente e diz assim: pastor, eu queria exercer um ministério na igreja porque eu quero servir a Deus. E a ideia dos nossos pais apostólicos era que você serve a Deus. Alguém chegou para Lutero e perguntou assim: mas Lutero, como um sapateiro pode servir a Deus e glorificar a Deus? Ele disse: fazendo bons sapatos e vendendo por um preço justo. Ou seja, o corandel é uma ideia, é uma definição de que nós podemos glorificar a Deus em todo o nosso modo de vida e não apenas na igreja. Porque na nossa visão reducionista, nós trouxemos a ideia de glorificar a Deus através de atos religiosos, através de expressões da religião, através de expressões, vamos chamar assim, não sei se a palavra existe, culticas, né? Através daquilo que a gente faz num ritual, num culto, e nós entendemos que essa é uma forma de glorificar a Deus, mas a ideia do corandel é a ideia de que Deus é glorificado em todo o nosso modo de agir, em todo o nosso modo de pensar, em todo o nosso modo de sentir, em todos os nossos procedimentos, onde quer que nós estejamos, tudo, né? A palavra já diz: tudo que fizerdes, quer comer, beber, façam para a glória de Deus. Então Deus é glorificado em tudo que nós fazemos. Aqui nós glorificamos a Deus, mas nós também glorificamos a Deus na rua, nós glorificamos a Deus quando a gente obedece o sinal de trânsito, nós glorificamos a Deus quando nós voltamos o troco certo, nós glorificamos a Deus quando nós devolvemos o troco para mais que alguém nos entregou, nós glorificamos a Deus nas nossas relações interpessoais, nós glorificamos a Deus em todas as esferas da nossa vida, porque a gente falou aqui de soberania. Se houver uma área da nossa vida na qual Deus não é glorificado, significa que há uma área da nossa vida na qual Deus não é soberano. E se há uma área da nossa vida na qual Deus não é soberano, significa que nossa vida não está completamente rendida a Deus. Se nossa vida não está completamente rendida a Deus, significa que não fomos alcançados de maneira plena. Se não fomos alcançados de maneira plena, significa que não experimentamos o novo nascimento. Se não experimentamos o novo nascimento, significa que nós não somos salvos. É uma coisa simples. E aí, a aliança que Deus faz conosco, e eu queria falar sobre isso, essa aliança, ela move o céu e move a terra. Deus é o Deus que honra, é o Deus que cumpre o pacto que fez conosco. Olha o que diz Paulo, que ele diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ou seja, ele deixa os céus, o Kairos entra no Cronos, Deus entra no nosso tempo. Deus se fez homem, olha o que diz João: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo, Ele se fez carne, João diz, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então nós vimos o Deus encarnando, o Deus Jesus é o Deus acessível, que pôde ser visto e tocado pelos homens. É o Deus que andou entre os homens. E Jesus, então, ele vem, ele deixa os céus e vem. Então essa aliança, ela move os céus. Essa aliança, ela não nasce de uma ideia humana, ela nasce de uma ideia dos céus. Deus é o fiador, o garantidor dessa aliança. Então Jesus deixa os céus e vem para estar conosco. Ele vem cumprir o plano do Pai, ele vem cumprir o plano de redenção. E essa aliança, então, primeiro, ela é divina. Porque olha o que João diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus amou. Porque por mais que nós tivéssemos algum sentimento em relação a Deus, Ele não nos capacitava a cumprir essa aliança. Tanto que Deus vai com os homens, ela está realmente dividida antes e depois de Cristo. E o que Cristo é? Cristo é a aliança de Deus manifestada entre os homens, e Ele prega, Ele ministra, Ele fala sobre essa aliança. E tanto que quando Ele vai estar com seus discípulos na última ceia, Ele fala: essa é a nova aliança no meu sangue. Então é uma aliança, e como eu disse da outra vez, que
que quando Cristo vai até o Gólgota, ele vai até o Calvário, Deus vai sozinho, porque não há ajuda humana, não há força humana, não há capacidade humana para que isso se cumprisse. Não, a salvação não tem origem em nós, porque Deus, Ele é o autor da salvação. O autor aos Hebreus, né? Um amigo meu até disse esses dias, né? Que o Gili Ferraz, ele disse que quem escreveu Hebreus foi uma mulher. Ele acha que foi Priscila, mas dizer que foi uma mulher. Aí eu perguntei por quê, né? Ele falou que é porque lá no final diz assim, porque com essas poucas palavras, né? Depois de tantos capítulos, ele escreveu poucas palavras. E aí, o autor aos Hebreus, quando ele narra, né, o Jesus que vem, quando ele narra essa aliança, quando ele narra os propósitos de Deus, ele fala que essa aliança é eterna. E é isso que nós precisamos pensar, que a aliança que Deus fez comigo e fez com você, ela moveu céus e moveu terra. E que eu e você possamos valorar, como dizem os irmãos, essa aliança. Olhar para o que Deus fez por nós, e Ele fez com muito amor. Ele fez com muito zelo. E Ele se deu nessa aliança. Eu não sei como eu e você temos vivido essa aliança. Nós precisamos repensar a nossa aliança com Ele. Porque Ele fez uma aliança conosco e uma aliança de sangue. Ele deu a sua vida por nós. E como nós vivemos isso? Como nós lidamos com isso? O valor que nós damos a essa aliança é expressado no nosso modo de viver, não nas nossas palavras. Deus não nos amou de palavras. Deus não nos amou com palavras. Deus não nos amou com um ritual. Deus nos amou com uma entrega. Deus nos amou com uma entrega. Deus não nos amou com um ritual. E é por isso que os rituais não satisfazem essa aliança. Por isso que os rituais não simbolizam essa aliança. Por isso que os rituais não honram essa aliança. O chamado de Deus para a igreja desse tempo, eu tenho crido nisso firmemente, é que nós possamos honrar o Senhor com o nosso modo de viver e não apenas com as nossas palavras. Nós precisamos ser uma geração que honra o Senhor com todo o seu modo de vida. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. E eu queria que você repensasse sua aliança com Deus. Sua aliança com Deus.